Graça e paz a você de perto e você de longe. Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus. Estou de volta aí para a segunda parte desse estudo, né, sobre maturidade. E a gente falou no primeiro vídeo. Se você não viu, você pode ver esse vídeo agora, que a gente vai falar sobre a questão do alimento do adulto. Mas para você entender essa parte agora, seria interessante você ver o vídeo anterior, que a gente falou sobre a questão do alimento dos meninos. A gente falou sobre que a criança ela é facilmente influenciada e que a criança ela não tem uma experiência consciente como tem um adulto, tá bom? Seria algo interessante você ver esse vídeo anterior, mas você pode com certeza ver a partir desse momento também esse vídeo que a gente vai tratar sobre a questão do alimento do adulto, baseado nessa questão desse assunto sobre maturidade. Vamos lá? O texto que eu quero usar aqui, eu quero ler a Bíblia que eu quero ler para essa parte, é a Bíblia NVT, nova versão transformadora. Tremenda essa Bíblia, muito boa essa versão. Em Hebreus capítulo 5, versículo número 14, o alimento sólido é para os adultos que, pela prática constante, são capazes de distinguir entre certo e errado. O alimento sólido é para os adultos. O alimento sólido é para os adultos. A gente falou no outro vídeo, logo no iníciozinho, que existe uma diferença muito grande entre o alimento da criança e o alimento do adulto, né? E usamos essa frase, esse assunto como uma figura de que muitas pessoas têm a idade cronológica, né, mas não têm a idade mental de adulto. Isso também acontece no meio cristão e por causa disso muitas vezes tem ocorrido muitos problemas, né? Porque criança liderando é um problema. Imagina só, uma criança liderando o grupo, uma criança liderando a igreja, pessoas que têm idade e são adultos na sua idade, mas no comportamento são crianças. Já disse Paulo, escrevendo para Timóteo, disse que não devia ser colocado na liderança pessoas neófitas, pessoas que são novas convertidas. Infelizmente, em alguns lugares acontece isso. Pessoas têm até tempo de igreja, mas não têm a maturidade para liderar. Infelizmente, o que vai acontecer? Aqueles que estão sendo liderados por essas pessoas vão sofrer bastante. Infelizmente acontece isso. Então, isso aqui vem como um remédio para ajudar, nos orientar a não cairmos nessas situações, tá bom? Se nós formos liderar, ou se você já estiver liderando, ou ajudar outras pessoas também, ou pelo menos tentar ajudar outras pessoas que estão liderando, tá bom? Então, veja só, deixa eu repetir mais uma vez, a terceira vez, desse texto de Hebreus. O alimento sólido é para os adultos. O alimento sólido é para os adultos que, pela prática constante, são capazes de distinguir entre o certo e o errado. Então, a gente vai percebendo de maneira bem simples aí que a pessoa madura ela se alimenta de comida sólida, tá bom? A pessoa madura geralmente não vai querer qualquer coisa. Amado, eu digo de maneira bem simples, de maneira bem objetiva, bem clara, sem arrudeios. Eu não vou estar comendo qualquer coisa, né? A gente anda por aí visitando, pregando a palavra de Deus, e nós costumamos assistir muitos vídeos de pregação, de estudos, praticamente diariamente, e a gente não vai engolir qualquer coisa, não é? Porque infelizmente em alguns púlpitos assim, é colocado às vezes palha para o povo, não é aquele pasto verdejante, né? Não é aquele alimento que vai trazer maturidade, que vai ajudar no discernimento espiritual ou na sabedoria, no crescimento da sabedoria daqueles que ouvem. São só palavras humanas, às vezes desabafo no púlpito, às vezes o púlpito é usado para dar indireta, às vezes o púlpito é usado para autopromoção, infelizmente, e acontece muitas vezes que nos púlpitos ou nas escolas bíblicas, nas igrejas que tem escola bíblica, alguém vai ensinar baseado apenas em uma lição, né? Se prende a lição, aquele contexto que está ali da lição, mas não se aprofunda e não consegue levar conteúdo, porque não tem como, isso aí é até lógico, não tem como
eu me aprofundar sem os equipamentos necessários. Não tem como eu mergulhar sem ter os equipamentos de mergulho. Aliás, até tem. Eu vou mergulhar até a certa parte, mas para ir mais fundo, eu preciso dos equipamentos de mergulho para poder aprofundar. A mesma coisa é quando eu ensino, quando eu prego. Eu não tenho como levar você a conhecer algo mais se eu não tenho nem para mim. E eu costumo sempre repetir o seguinte: eu não tenho como dar aquele que eu não tenho. Então eu preciso estudar, eu preciso buscar para poder passar para você. É isso que se deve ser feito. Infelizmente às vezes não acontece. Mas o alimento daquele que é maduro é um alimento sólido. Então tenha cuidado com aquilo que você está se alimentando. Por isso eu aconselho bastante nós nos acostumarmos a termos um blocozinho de anotação. No celular hoje você tem um bloco de nota no celular, tem o Word no celular também. Leva uma caneta, um caderno, procura analisar os textos daquele que está pregando. Não interessa se é o teu pastor, se é bispo, se é apóstolo, se é Silas Malafaia, se é Hernando Dias Lopes, se é Augusto Nicodemo, se é Paulo Júnior, se é Paul Washer, se é André Fernandes, se é Felipe Valadão, se é o patriarca não sei de quem, não interessa o que é. Ele tem que pegar e tem que estar aqui dentro. Olha, tem que estar aqui. Tem que estar aqui dentro. Tem que honrar isso aqui, ó. Tá bom? Tem que honrar esse conteúdo aqui. Então, o adulto ele se comporta dessa forma, tá bom? Infelizmente alguns não, porque se comportam como crianças. Mas você vê outro vídeo lá, tá bom? Para entender um pouco mais. Então é isso. O maduro ele se alimenta da comida que é sólida. Outra coisa sobre a questão do adulto. O adulto ele tem experiências de vida. Você vai ver aqui no texto de... Deixa eu ler aqui no capítulo 6 de Hebreus. Deixa eu usar aqui a Bíblia Viva mais uma vez. Capítulo 6 de Hebreus. Capítulo 6, versículo de número 1 de Hebreus. Veja o que diz aqui, ó. Acompanha na tua Bíblia aí, é um estudo para edificar e fortalecer. Capítulo 6, versículo de número 1, diz assim, ó. Paremos de ficar voltando sempre aos mesmos assuntos antigos, sempre ensinando aquelas primeiras lições sobre Cristo. Em vez disso, avancemos para outras coisas e nos tornemos amadurecidos no nosso entendimento. Certamente não precisamos falar mais acerca de atos que conduzem à morte, nem sobre a necessidade da fé em Deus. Já éramos para ser adultos e estamos muitas vezes nos comportando como crianças. Aí às vezes, se é necessário, a gente às vezes ensinar assuntos que nós ensinamos a novos convertidos. E Deus quer que a gente se aprofunda e não que a gente venha voltar para aquilo que a gente já aprendeu no início. O adulto ele tem experiências na sua vida. Você comparar um adulto com uma criança, o adulto ele já foi criança, ele passou pela adolescência, entrou na juventude e hoje é adulto. Então ele já passou por algumas experiências na sua vida. Tanto é que existem situações que você vai ver um adulto ensinando algum jovem alguma coisa, né? O pai ensinando a seu filho, a sua filha, a mãe também, porque ele já passou, ela passou por aquilo que o filho ou a filha está passando. Ele já passou por alguma experiência. Por que digo isso? Infelizmente acontece muitas vezes que por nos comportarmos às vezes como crianças, parece-nos que nós nunca passamos por nada nessa vida. Chegamos aos 20 e pouco, 30 e pouco, 40 e pouco, por aí vai, em idade, mas existe casos onde se comporta como criança e parece que não aprendeu nada na vida ao longo de tantos anos de idade. A vida ela ensina sim, e às vezes ensina até de maneira dura, mas infelizmente parece que pessoas não aprendem. Então o Senhor nos fala ao nosso coração, eu quero compartilhar isso com vocês, é que precisamos atentar para as experiências que já tivemos em nossas vidas e realmente nos comportarmos como adultos, porque alguém vai precisar de uma experiência nossa. Quantas pessoas estão passando por alguma coisa que nós já passamos,
Às vezes nós questionamos assim, poxa, por que eu estou passando por isso? Eu quero que você pense de forma diferente. Se nós estamos passando pelo aquilo que estamos passando, pela porta que está fechada muitas vezes, pela situação de enfermidade que às vezes nos alcançou, é porque em algum momento da nossa vida, Deus há de nos permitir alguém chegar até a nossa vida e essa pessoa vai estar passando por alguma coisa que nós estamos passando e nós vamos poder ajudar essa pessoa, nós vamos poder dar uma palavra de testemunho e vai fortalecer essa pessoa. Já tive alguns exemplos desse tipo, onde alguém chega para você e diz assim, começa a contar, a relatar a sua vida, e quando ela termina de relatar a sua vida, depois de 10, 15, 20 minutos, meia hora, você diz assim, eu também já passei por isso. Aí essa pessoa às vezes olha assim para você, poxa, já passasse por isso, e como é que foi? E você começa a contar a sua situação ali, a sua experiência, e a sua experiência pode edificar aquela pessoa, pode fortalecer aquela pessoa e até levantar se ela estiver caída. Então, guarda essa palavra no nome do Senhor Jesus. O alimento do adulto é um alimento sólido. O adulto ele deve se comportar de maneira diferente da criança. O adulto ele tem experiências. Precisamos pegar essas experiências e usarmos para abençoar outras pessoas. E para finalizar essa mensagem, esse estudo, o adulto sabe que é adulto, ou pelo menos devia saber. Eu quero ler em mais outra versão, na versão King James, de 1616, em Romanos, capítulo 14, versículo número 3. Vê o que é que diz aqui, ó. Versículo 3, versículo 10. Romanos 14, versículo 3 e versículo 10. Quem come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o recebeu. Versículo 10. Mas porque tu julgas o teu irmão, ou porque tu desprezas teu irmão, porquanto todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. Isso aqui é uma mensagem de crente para crente, vamos dizer assim, porque ele fala assim, olha, porque tu está julgando o teu irmão, se você também é de comparecer ao tribunal de Cristo, porque o tribunal de Cristo é para aqueles que são cristãos, né? Não é o julgamento final para toda a humanidade, né? O tribunal de Cristo é para prestação de contas daquilo que nós poderíamos ter feito e nós não fizemos, fomos muitas vezes negligentes, para a questão também de galardão, não é? Mas isso aí é para outro estudo, tá bom? Então o que é que fica para a gente disso aí? É que o adulto pelo menos devia saber que é adulto e se comportar como tal, não é? Quem somos nós para estarmos julgando alguém? Eu fico às vezes pensando assim, a Bíblia diz, o próprio Jesus falou, não julgueis para não ser julgado, né? Porque eu vou estar julgando o outro? Eu poderia estar fazendo muitas outras coisas edificantes, fortalecendo alguém, ajudando alguém, porque o que não falta na sociedade é pessoas para ser ajudadas. O que não falta na sociedade é pessoas que precisam ouvir uma palavra, e mais do que nunca, em meio a essa pandemia, em meio a tanta situação complicada que nós estamos vendo e ouvindo nesses últimos dias, também cumprimento da palavra de Deus. Nós temos as redes sociais, você deve ter aí Instagram, você deve ter Facebook, deve ter WhatsApp, tem alguns que tem Twitter, como eu, ou qualquer outra rede social, não sei se você tem alguma a mais. E as redes sociais são meios para edificar pessoas, as redes sociais são meios para evangelizar, e a gente está perdendo tanto tempo com tanta coisa. A gente às vezes abre em rede social, às vezes eu fico analisando assim, eu digo, meu Deus, como é que você vai para a rede social para ficar dando indireta, soltando piada em rede social, respondendo que não é nem para ser respondido, perdendo tempo com coisas que são banais, são supérfluas.
e existe alguém do teu lado precisando de uma palavra tua, né? Então fica isso aí pro teu coração em nome do Senhor Jesus. E a interrogação que se levanta para nós é essa, mais uma vez: estamos nos comportando como crianças ou como adultos? Porque o alimento do adulto é diferente do alimento da criança. E tem aquela frase antiga que diz assim: você é o que você come. Tchau, tchau, valeu.